E viva a paz. Queria compartilhar uma outra coisinha aqui com vocês. Há muitos anos já, meu irmão me emprestou um livro que me impactou bastante, assim. O nome do livro é Siddhartha, do Hermann Hesse. Quem aqui já leu esse livro? Ah, bastante gente. Esse livro mexeu, alguma coisinha mexeu em mim ali. Mas mexeu num ponto que eu cheguei a transcrever as páginas finais e eu fiquei carregando comigo durante anos aquele papel para eu olhar sempre e me lembrar dos ensinamentos. Um trechinho dele dizia o seguinte: o pecador não se encontra a caminho do estado de Buda, não está em plena evolução. Pelo contrário, no pecador já se acha contido, hoje, agora mesmo, o futuro Buda. Todo o seu porvir já está presente. Tu deves respeitar na pessoa desse pecador, na tua própria pessoa e em qualquer pessoa, o Buda em botão, o Buda possível, o Buda oculto. O mundo, amigo Govinda, não é imperfeito e não se encaminha lentamente rumo à perfeição. Não. A cada instante é perfeito. Todo e qualquer pecado já traz em si a graça. Toda vez que eu lia isso, eu senti uma leveza muito grande. Está tudo dentro da gente já. E essa leveza também que eu sinto quando eu escuto os ensinamentos da Monja Coen, falando dos grandes mestres. Mas antes de chamá-la aqui ao palco, vamos acompanhar uma novidade desse ano aqui no Congresso. Eu espero que você consiga fazer isso, cultivar esse amor incondicional, de querer bem, de querer que o outro fique bem, que as pessoas cresçam, se desenvolvam no melhor do seu potencial. O amor está vivo nesta sociedade, muito vivo. Mesmo nessa rapidez, nós podemos até amar mais depressa. Tenha uma boa prática. Que alegria poder estar com vocês aqui novamente este ano. E vocês já me conhecem e sabem que nós começamos sempre o encontro sentando da metade para frente na cadeira, pés em paralelo no chão. Eu sou uma monja zen budista e zen significa meditar. Então nós vamos começar a fazer um pequeno instante apenas. Perceba que está sentado nos isquios, os ossos debaixo da bacia, alongamento da coluna vertebral. Alongamento não tem tensão, a coluna apenas se alinha. A cervical, a parte nobre do nosso corpo, que segura a cabeça de 5 a 6 quilos. Pense no crânio, na ossatura, e que você encaixe o crânio na cervical e o seu queixo fica paralelo ao chão. Perceba se está paralelo ao chão. As orelhas em linha com os ombros, o nariz em linha com o umbigo. Se quiserem, podem colocar as mãos no que chamamos de mudra cósmico. Mudra quer dizer posição de mãos. E cósmico é como os planetas giram em torno do Sol, forma uma elipse. Nós vamos fazer uma elipse com as nossas mãos. A mão direita embaixo, com as palmas para cima, a mão esquerda em cima,
A articulação se sobrepõe à articulação e toque os polegares bem de leve, como se houvesse uma finíssima folha de seda que não pode cair nem amassar. E coloque no seu colo, ele pousa encostado no seu abdômen. Nós estamos no cosmos e o cosmos, o pluriverso, está em nossas mãos. E também serve essa posição de mãos para observar como que você está agora. Se houver muita tensão, a mão vai ficar dura. Se tiver muito pouco energia vital, ela cai. Então isso serve para equilibrar você. Se estamos falando de felicidade, estamos falando de equilíbrio. Estamos falando de saúde física, mental e social. E agora vamos fazer um pequeno exercício respiratório. A inspiração é passiva, o ar apenas entra. Há uma pequenina pausa e nós vamos soltar pela boca, bem devagar. A expiração é ativa. Então vamos lá, inspiramos, os olhos entreabertos e soltamos devagar. Eu quero ouvir o som de vocês. Abrem a glote e este pequeno som sai. Vamos de novo, inspiramos. Observe que ao final da expiração acontece uma pequena contração no baixo abdômen. Observe só, ela acontece naturalmente. Mais uma vez, é a última vez. Inspiramos. Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. E os olhos ficam entreabertos. Não feche os olhos. Eles ficam pousados à sua frente, num ângulo de 45 graus. Observe como está respirando agora. Perceba como a caixa torácica se expande em todas as direções quando há inspiração. É o co-surgir interdependente e simultâneo. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Alguns odores, fragrâncias. Sinta a temperatura da sala. E ouça todos os sons. E ouça o silêncio. E agora observe a sua mente. Você está pensando ou não? O que é o pensar? Uma tosse, uma voz de criança, traz memórias, pensamentos, sentimentos, emoções, conexões neurais, vários níveis de consciência. Você pensa palavras, imagens, a cores, música. Por uns breves instantes, procure conhecer a sua própria mente e o seu próprio corpo. O que nós temos de mais íntimo, o corpo e a mente, e pouco conhecemos.
Voltamos a atenção à respiração nas narinas, a diferença de temperatura do ar que entra e o ar que sai. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Sempre agradecemos a toda a vida do céu e da terra que torna possível o nosso encontro. Inúmeras causas e condições. Inúmeras. Uma delas o Gustavo, que teve essa ideia maravilhosa de nos reunir aqui. E de nos reunir para alguma coisa muito importante, que é como é que encontramos o estado de plenitude em nossa vida. Porque temos uma ideia, às vezes, muito superficial do que seria a felicidade, como um estado permanente de graça. Outro dia uma pessoa disse isto, né? Eu queria que a minha mente estivesse sempre assim. Chama-se morte encefálica. Se ela ficar sempre assim, é que nem batimento cardíaco, né? Eu queria ficar sempre na quietude também. Morreu, não é? Quando a maquininha faz zzz, acabou. É uma delícia você apreciar a vida e apreciar as alternâncias de alegria, de tristeza, de bem-estar, de mal-estar, de saúde, de doença. Isso é a nossa vida, a vida humana. Nós não podemos fazer um recorte na vida humana e querer pegar só os momentos mais bonitos. Esse dia passou um filme chamado Clique. Eu não sei se algum de vocês já viram. Clique, acho que chama. É um moço que ele queria pular tudo que era desagradável na vida. Então ele consegue um controle remoto. Maravilhoso controle remoto. A mulher dele está falando muito, reclamando, ele tac, e ela fica muda. O cachorro está latindo, ele clica, o cachorro para de latir. Aí ele está no trânsito, ele clica e pula lá para adiante, para o futuro, para já estar chegando no lugar. E não aprecia a vida assim como ela é. Então, felicidade para mim, bem-estar, ou estado de nirvana, como vão chamar os budistas, é um estado de completude, de prazer na existência, de contentamento com a existência, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando estamos doentes, mesmo quando as pessoas à nossa volta, que nós mais sentimos afeto, morrem, ficam doentes ou nos traem. A traição também é legal. Vocês já foram traídos? É gostoso. Você fala, olha, fui traído, eba. Por que eu não percebi? E não tem que ficar se machucando, sabe? Eu tinha que ter visto. Não, eu não vi, eu não percebi, eu confiei. Eu conheço um jovem que ele confiou tanto, que o seu parceiro tirou tudo da empresa dele. Foi uma belezinha, ele ficou muito triste. E aconteceram 3 coisas simultâneas. O sócio dele traiu, a noiva foi embora e o cachorro morreu. Essa foi a pior, né? Quem tem bichinho sabe, o cachorro morrer é pior de tudo. O resto a gente aguenta. Mas a vida é isto. Ontem mesmo no aeroporto, vindo para cá, encontrei 2 moças que disseram, nós viemos aqui para o enterro da minha tia, que tinha 88 anos, muito tristinhas, com os olhos de luto. Conhecem pessoas com os olhos de luto? Os olhos ficam mais embaçados. E eu lembrei a elas, Buda morreu com 80 anos de idade. E no momento da sua morte, ele disse a seus discípulos, tinha um discípulo dele chamado Ananda, que era primo, adorava Buda. E começou a se lamentar muito, a chorar. E Buda disse, não se lamente. Lembre-se que tudo que começa, inevitavelmente termina. Não é o meu corpo que vocês amam, são os ensinamentos. Façam dos ensinamentos o seu mestre, e eu vivo para sempre. Quando vai-se embora, vai antes da gente um pouquinho, porque também iremos. Vocês já se lembraram que vocês vão morrer? Não é legal também? É bom, morrer é bom. Se não fosse a morte, essa vida não tinha muita graça. A gente sabia que é terminal, que daqui a pouco acaba. E por que não apreciamos? Por que não sentimos prazer na existência? O que é que este computador maravilhoso, de última geração, faz que nos impede de sentir apreciação pela vida? Por todos os momentos dela, os altos e baixos,
as alegrias e as tristezas. Por que queremos que seja do jeito que eu acho que tem de ser? Por que eu não acolho a realidade como ela é? Mas também importante, somos transformação. Palavras de Mahatma Gandhi, nós somos a transformação que queremos no mundo. Então não somos seres passivos que apenas observam. Há coisas muito impróprias acontecendo no mundo. Por isso nós nos reunimos, para que possamos ter ações, pensamentos, palavras adequadas de transformar a realidade. Nós transformamos a realidade e nós podemos nos tornar, cada um de nós, em um átomo de paz, um átomo de respeito, um átomo de justiça. É importante isto. Nós estamos todos interligados, não existe ninguém e nada separado. O que está acontecendo hoje na Síria nos afeta aqui. As manchas de petróleo que estão chegando na nossa costa nos afeta a todos nós. Nós estamos interligados a tudo que existe. E como que cuidamos? O que fazemos a respeito? E não é sair na rua com as mãos fechadas, com os punhos cerrados, gritando palavras de raiva, imprecações e insultos contra outras pessoas. A proposta é como fazer com que todos acordem, despertem e vivam em plenitude. Mesmo aqueles que ainda não acordaram, mesmo aqueles que estão falando coisas muito impróprias nas redes sociais. Não é para ter raiva deles, não pode ter raiva de ninguém. Os seres humanos só podem manifestar aquilo que eles têm. A minha superiora, na época da guerra, foi pedir esmolas. Nós, monges, pedimos esmolas. E ela foi de porta em porta. Imagine a guerra, a cidade de Nagoya toda destruída. E ela chegou na porta de um comerciante, e ela e as outras monjinhas carregando um sininho na mão e dizendo "Oh", quer dizer, o Dharma. Vocês vão fazer uma doação para o Dharma, para os ensinamentos, não é para esta pessoa. E nisto o senhor que estava no andar de cima pegou um balde de água suja e jogou em cima delas. Tchá! E as outras monjas ficaram muito bravas. Ela tinha 16 anos. Ela ainda não era uma abadesa. E ela virou-se para as outras meninas e disse: isso é tudo o que ele tem para nos dar. Ele não tem mais do que isso. Vamos agradecer. Quando formos capazes de agradecer até as coisas impróprias, mas isso não significa impunidade, isso não significa que eu estou dizendo ao outro, continue fazendo assim. É como que você transforma uma energia prejudicial, maléfica, agressiva, rude, num abraço carinhoso deste ser que talvez nunca tenha conhecido amor, nunca conheceu afeto, nunca foi cuidado e, portanto, só sabe se manifestar no mundo dessa maneira. E há circunstâncias na vida que nos deixam muito aflitos. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês, e eu estou falando para todos os públicos onde eu vou, foi um pedido de duas senhoras de Salvador, uma psiquiatra e uma psicóloga, que me disseram que elas foram a Brasília alguns anos atrás e criaram o Setembro Amarelo. Eu queria dizer para vocês que não cometam suicídio. Vocês podem se comprometer com isto? Não cometam suicídio. Se comprometem? Não, tem uns que não comprometeram. Vocês fazem o favor de se comprometer que não vão se matar, aconteça o que acontecer? Oi? Por favor. Dá vontade de morrer? Dá sim. De vez em quando a gente fala, ai, quero acabar com tudo. Eu queria morrer logo, queria acabar com tudo. Aí você não morre. Não morre. Hoje, por exemplo, vindo para cá na televisão, de uma van que eu estava passando as notícias. E tinha a história de um menino que matou a mãe. E perguntaram, por que você matou a sua mãe? Porque eu ouvi vozes. Olha, vocês podem ouvir todas as vozes, mas não mate ninguém. A voz pode vir dizer, mata, mata, você fala, não mato. Vocês também podem se comprometer a não matar ninguém? Sim. É isso aí. E a nossa vida vai ser mais leve se não matar e se não morrer. Porque não precisamos, atravessamos muitas coisas.
Tive numa cidade no Rio Grande do Sul, chamada Venâncio Aires, que eu disse, mas e alto índice de suicídio do Brasil? Falei, que isso? Por quê? Ah, porque quando eles ficam em dívidas, eles se matam. Imagine se matar por dívida. Dívida negocia. E caduca em 5 anos. Não precisa morrer. A vida é transformação e movimento. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Sutra da Sabedoria Perfeita. Ela diz o seguinte: nada tem uma autoidentidade substancial, separada e independente. Vou repetir porque é boa, é para vocês pensarem. Não há nada neste universo que tenha uma autoidentidade substancial, separada e independente. Nós estamos todos interligados a tudo que existe. Somos a trama da existência. Um exemplo trágico que foi a bomba de Hiroshima. Um átomo modificado e tudo se destrói a quilômetros de distância. Se cada um de nós nos tornarmos um átomo de respeito, de justiça, de adequação, de carinho, de sabedoria, tudo à nossa volta começa a se transformar. Observe na sua casa, seus relacionamentos são mais amorosos, mais respeitosos, ou você quer exigir de alguém que dê alguma coisa que não tem para dar? Não exija daquela pessoa. Por exemplo, algumas pessoas vêm aqui e há parentes em casa que não vêm. Outros praticam meditação ou praticam yoga e chegam em casa, convivem com pessoas que não praticam e já ficam se achando melhor que o outro. Sabia que você não é melhor que o outro? Você não é melhor do que a outra pessoa que não pratica coisa alguma. Você não é melhor da pessoa que ainda não iniciou a sua procura. Se você tiver isso no seu coração, você é capaz de acolher todos em você e não discriminar e separar. Aqui estão os bons e só nós somos os bons. Todos nós humanos somos maravilhosos e somos todos vítimas também de uma sociedade, de uma cultura. Então, se ainda há muita discriminação, se ainda há muito preconceito, se ainda estamos vivendo uma era de grandes transformações, cada um de nós é corresponsável para fazer com que isso se apresse. A professora Lia vai estar falando com vocês daqui a pouco, com o Roberto Creme e com a Caverá, grandes amigos meus. A professora Lia, quando eu cheguei ao Brasil, me ensinou muitas coisas. Ela me colocou num encontro interreligioso maravilhoso, onde você sai do seu mundo pessoal, da sua religião, do seu grupo, e encontra pessoas que têm outras crenças e outras fés, e nos reconhecemos num projeto comum de como construir uma cultura de paz. E quando eu falo construir uma cultura de paz, não é luta, não temos nada pelo que lutar, mas o construir. Como é que você constrói um prédio? Como é que você cria uma cultura? Você planta sementes, você prepara o solo, você planta sementes, você rega e cuida. E muitas vezes não vamos ver o resultado. Talvez se você plantar uma árvore muito grande, você não vai sentar à sua sombra, mas você plantou essa árvore e você criou causas e condições que as gerações seguintes possam cuidar dessa árvore, que ela se torne muito frondosa e que todos os seres possam estar sob ela. Li um livro interessante do Harari, aquele autor de Israel, ele é um historiador, que ele escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, e ele escreveu também um livro que chama 21 Coisas para o século XXI. Ele faz uma análise do nosso mundo. Primeiro, quando vem o comunismo. Então, a Rússia soviética e tudo que se imaginou que ia ser tão bonito e que acabou sendo um grande derramamento de sangue e grandes sofrimentos. Depois fomos para a extrema direita, temos o fascismo, temos Hitler, temos o nazismo e o genocídio de tantos seres humanos. Um absurdo que aconteceu. Então, de um lado não foi bom, de outro lado não foi bom, e vamos ter a democracia liberal, que é considerada entre todos, até Churchill dizia isto, entre todos os sistemas políticos, o menos
pior de todos. E ele diz, e agora começamos a desacreditar da democracia liberal. Olha que perigo. E para onde vamos? Geralmente, quando desacreditamos, vai para um dos lados, um dos extremos. Mas o que é mais importante nesse livro do Harari é que ele vai dizer o seguinte, que em um determinado momento da vida, ele aprendeu a meditar. E ele fez um encontro de Vipassana, que nem é a minha prática budista, mas é uma prática de meditação profunda. E ele chega à conclusão, no final do livro, que o que vai salvar a humanidade é a meditação, é a expansão da consciência, é a percepção de que somos um só povo, uma só vida, com tudo que existe no planeta Terra, e que se nós não cuidarmos, nós todos desaparecemos. Mas que como o nosso DNA é tão poderoso e ele quer sobreviver, nós estamos fazendo esta mudança de consciência. E não é por mim, não é porque o meu euzinho quer sobreviver, é a vida da espécie, o DNA da espécie. Há uns anos atrás, um fotógrafo inglês esteve aqui no Brasil e ele fotografou o que ele chamou o DNA brasileiro. Cada um de nós que eram fotografados, ele escolheu algumas pessoas e tirava com cotonete um pouquinho de DNA e mandou para os Estados Unidos para pesquisar. E aconteceu uma coisa muito interessante. Claro, quando a gente tira a fotografia de grupo, a gente olha sempre onde é que a gente está, não é? Assim fui eu num livro grande, bonito, e eu descobri que há 8.000 anos atrás, eu estava na Síria. Esse DNA que está aqui agora, estava na Síria, como a maioria dos europeus que vieram para o Brasil. E nós migramos para a Europa, atrás da caça. E de lá, eu tenho 57% da Península Ibérica. Tem 1% de sueca, vocês percebem, né? E alguns desses meus ancestrais resolveram ir para a América do Norte. E qual era o povo que estava chegando da Ásia, da América do Norte, e que vai fundar os indígenas norte-americanos? E nós nos misturamos com eles. E descemos para formar os indígenas sul-americanos. Assim me disse esse homem. O Cacá Verá pode explicar melhor se foi assim mesmo, que eu não sei. Mas em mim, o DNA que circula neste corpo, que faz este ser humano agora se manifestar, tem o DNA de todos os humanos do planeta Terra. Eu sou negra, eu sou árabe, eu sou judia, eu sou indígena e eu faço parte de todos os povos que viveram na Europa e que da Europa vieram para as Américas. E não sou só eu, todos nós. E quando nos reconhecemos, e nos reconhecemos no olhar, somos culturas diferentes, maneiras diferentes de nos relacionarmos com a vida, com a terra, com o sol, com a água, com o vento. Não nos relacionamos da mesma maneira, mas nos reconhecemos humanos. O que diz a biologia, uma única espécie, porque podemos nos acasalar com pessoas de qualquer parte do planeta e nossos bebês podem ter bebês. Isso caracteriza uma espécie biológica. E temos que nos lembrar disto, porque o meu bem-estar depende muito do seu bem-estar. Eu não estou sozinha, eu não estou separada, eu não conheço uma tesoura que me recorta da realidade. Então eu procuro que as pessoas que convivam comigo, que estejam próximas, estejam bem. Mas o estar bem para mim não é apenas dar alimentos ou roupas, isso é importante. Mas o fundador da minha ordem, no século XIII, ele dizia o seguinte, que o maior presente que você dá a alguém é sabedoria. Desperta para a mente de sabedoria, questione-se, observe-se, observe como que você se manifesta no mundo, se você percebe como essas flores estão vivas, e que cada pétala está se abrindo um pouquinho mais, durante o tempo em que nós vamos estar aqui hoje. E tudo é vida, e tudo é a sua vida em movimento. Nós somos a vida do planeta Terra, nós estamos girando. Lembram que a Terra gira em torno de si mesma em 24 horas? Lembram? Estudamos, é no básico. Tinha até um desenho, tinha até professores muito bons. A Terra gira em torno de si mesma em 24 horas e em torno do Sol
em 365 dias. A Terra dá uma paradinha e diz, eu quero ir lá para trás? Antes era melhor? Não tem antes melhor. O que foi pode ser uma experiência para a gente não cometer os mesmos erros. Se bem que os historiadores dizem que a gente continua fazendo as mesmas bobagens, né? Mas vamos prestar um pouco de atenção que corrigir os erros é interessante. Voltar para trás não dá. Nem pular lá para frente como o menino do clique. Eu quero pular já para o ano 3015 para ver como é que vai ser, que legal. Não, nós somos seres desta era. E é nesta era que nós sabemos lidar com as coisas que chegam até nós. Uma coisa interessante, eu fiz um livro com o professor Cortella, e ele, na sala dele, ele tem um cartaz que diz assim, aqui só aceitamos erros inéditos. Não é bom? Ou seja, não repitam seus erros, mas observe-se em profundidade. Às vezes você está no trânsito, aí é do carnal de novo, que é uma coisa bem bonita, né? Está no trânsito, alguém ofendeu sua mãe. Falou, sua mãe é isto. O que o professor Karnal fala? É uma joia, né? É uma joia pedagógica. Ele diz assim, eu fiquei pensando, minha mãe, uma senhora tão discreta, sempre com as roupinhas fechadas, um olhar até tristonho. Ele não conheceu mamãe, então não me ofendeu. E ele vai mais, ele diz assim, imagine que mamãe fosse uma menina de programas. Eu ia dizer, conheceu mamãe? A base desta brincadeira é você perceber que se você tiver autoconhecimento, conhecer a si mesmo, ninguém vai te ofender. Porque você sabe quem você é. E muitos de nós não sabemos quem somos. Mas eu estou falando, não é só da sua historinha pessoal. Todos nós temos a nossa história. Às vezes tivemos coisas muito difíceis na infância, mas você não fica parado lá. Aquilo faz parte da tapeçaria da sua vida. Não precisa ficar olhando lá para trás, naquela época, olha o que aconteceu comigo, eu sou uma vítima, uma coitadinha. Não, aquilo aconteceu. Talvez nessa tapeçaria da minha vida ficou um nó para o lado de fora. Não foi muito bonito, mas não tem importância. Se tudo isso não houvesse acontecido, não estaríamos aqui hoje. Foram inúmeras causas e condições da nossa existência, belas e feias. E todas elas fizeram com que a gente crescesse, desenvolvesse e estivesse aqui. Uma frase que eu gosto muito e que eu pensei que era de um bispo católico, era de um bispo católico. Ela diz o seguinte, a procura é o encontro e o encontro é a procura. Não tem fim. Não tem um lugar que você chega e diz, agora eu sei tudo, agora eu alcancei o máximo. É sempre uma procura incessante. Como criar um estado de contentamento, de plenitude, de alegria na maior parte dos seres? Como fazer com que as pessoas desenvolvam a sabedoria perfeita, de perceber que não há nada fixo nem nada permanente. O bebê que você era já não está mais aqui. O idoso que você será daqui a 10, 20 anos também ainda não chegou. Por que não aprecia a sua vida? E apreciar a sua vida é apreciar a vida de tudo que cerca. É respeitar outras formas de vida. Não com os meus valores. Eu posso chegar aqui e olhar para essa planta e se eu não tenho empatia com ela, mas ela precisa de água. E eu vou dar tanta água que ela se afoga e morre. E muitas vezes fazemos isso. Julgamos a partir dos nossos valores. Eu não saio de mim, eu não me torno outro. Muito jovem eu li um livro que chamava Estranho numa Terra Estranha. Era um livro de ficção científica deste ser que veio do espaço. Ele era uma mistura de ser humano com algum ser espacial. Ele chega na Terra e ele está muito magrinho, muito frágil. E é levado para um hospital e dão água para ele. Ele disse, com quem eu compartilho água, eu compartilho a vida. Porque a bebida mais sagrada que existe é a água. E depois ele dizia, eu agora vou pensar músculos. Eu vou fazer que o meu corpo produza músculos.
E a força do pensamento que faz com que a gente possa transformar realidades. Mas só pensar não adianta, só orar não adianta. É preciso que tenhamos ações efetivas. E pode ser coisas simples no dia a dia. Uma palavra de bom dia para o seu vizinho que não fala com você. No local de trabalho, não tem alguém que é o seu desafeto? Que você acorda de manhã e diz, vou ter que encontrar aquela pessoa. Pense assim, vou encontrar meu mestre. Lá está minha mestra da paciência. Às vezes você está fazendo uma tarefa e tem sempre alguém que vem e interfere e atrapalha tudo. Em vez de você dizer, atrapalhou, diz, que bom, vou ter que repensar e fazer de novo. Quem sabe eu não faça melhor agora. Vocês estão rindo da instrução do Dalai Lama. Treinar a paciência. Uma vez eu trabalhava num banco, e eu fui fazer uma cópia, pus vários papeizinhos assim para fazer a colagem, abaixei a tampa da copiadora, na hora que eu fui apertar para fazer a primeira cópia, entrou uma outra pessoa, levantou a tampa, voaram todos os papéis. Eu fiquei com raiva. Vocês já ficaram com raiva? A gente não fica com raiva de coisas muito insignificantes, um papelzinho que voa. Mas foi a primeira vez na minha vida que eu percebi a raiva. Quando eu falo de conhecer a si mesmo, é conhecer tudo, não é o bonitinho que eu sou, o feio que eu sou, a luz e a sombra. Olha a raiva que existe em mim, de um papel que voou. E o que eu faço com isto? Eu comecei a respirar conscientemente. Nem sempre adianta, né? Conforme o nível da raiva, não dá, né? Respira. Não dá. Mas aí eu comecei a pensar, eu tinha lido um livro fininho que chamava Siddhartha, de um autor alemão chamado Hermann Hesse. E uma joia, Siddhartha aprendeu a rir de si mesmo, porque ele ficou uma época trabalhando à beira de um rio, ele tinha uma jangadinha para atravessar o rio, e quando não tinha ninguém para atravessar, ele ficava ouvindo que o rio fazia um barulho assim. Parece que estava rindo dele. E se a gente for capaz de rir da gente, você se liberta. Não leve você tanto a sério, nem o mundo tanto a sério. É transformação e movimento. Mas nós podemos colocar essa energia que nós estamos criando aqui, esta egrégora, para o bem de todos os seres. Que em todos os lugares, os nossos políticos, administradores, possam ter um despertar de consciência. Possam começar a pensar no bem coletivo. Mas de verdade, de ter auxiliares e pessoas que eles possam convidar, pessoas a ajudá-los a pensar juntos. Não é preciso mais guerras, não é preciso mais violências. Nós podemos viver de outra forma, nós podemos viver em harmonia e respeito. É treino, como tudo mais, é treinamento, educação. Como é que você educa para a paz? Como é que você educa seres humanos ao respeito, à percepção? Japão tem coisas muito bonitas, eu morei lá muitos anos. As criancinhas, desde pequenininhas, aprendem a interagir com a natureza, com a plantinha, com o bichinho, com o passarinho. Sentar na lua cheia e sentar, olhar para a lua, gente. Não precisa fazer nada. Convida seus amigos, vamos sentar e olhar para a lua. Sem ficar falando, sem ficar se exibindo, sem o seu ego ficar se mostrando. Admira a vida, respira a lua, e depois, se quiser, escreve um poeminha curto, bonito, compartilha com seus amigos, não para dizer quem escreve melhor, quem escreve pior. Como que desenvolvemos a nossa sensibilidade? É tão bom isto, não é? Coisas simples para fazermos. Admirar o pôr do sol, o nascer do sol, sentir a brisa no seu rosto, o sabor das águas. Tem águas salgadas, águas doces, cada uma delas tem um sabor diferente. E nem percebemos. Se você fizer práticas, que eu digo de autoconhecimento, de meditação, de silêncio, esse silêncio que não é só fora de nós, descobrir que dentro de nós existe um grande silêncio, um lugar que não tem palavras, um lugar mágico, lindo, onde você está apenas absolutamente presente, inteiro, inteira,
presente, aberta às experiências que possam chegar e com capacidade de discernimento correto para dar resposta adequada à situação. Porque se eu chego cheio de ideias, eu vou falhar. Eu não sei como vai ser a realidade. Eu não sei como é que eu vou interagir. Então eu me abro e eu permito que os seres iluminados e benfazejos nos abençoem com sabedoria e compaixão. Porque são dois alicerces que caminham juntos. Não tem um só, os dois precisam estar juntos. Porque há pessoas que se acham muito sábias, muito inteligentes, muito hábeis, mas não têm ternura no coração. E outras que são muito boas, mas não têm sabedoria e atrapalham, conhecem? Os bonzinhos que atrapalham a vida da gente. Atrapalha, Uma vez eu quis ser boazinha. A minha vida tem sido muito interessante, porque tudo que eu procuro, eu levo uma puxada de tapete, é ótimo. Eu queria ser bem boazinha, então eu saí assim, hoje eu vou fazer boas ações. Eu morava em Los Angeles, na Califórnia, eu saí, eu ia atravessar a rua e tinha uma pessoa cadeirante, uma senhora cadeirante. Eu falei, hoje eu vou fazer a minha boa ação. Quando abriu o farol, eu segurei a cadeira dela e disse, vamos. Ela disse, não faça isso comigo. Levei anos para ter uma cadeira que eu pudesse andar sozinha. E aí eu percebi que a minha intenção de fazer o bem era falsa. Era o eu boa, eu fazendo bem. Quando você corta, joga isso fora, o bem verdadeiro se manifesta. Eu fui jornalista, e quando eu era jornalista eu era muito tímida. Tinha que entrevistar pessoas desconhecidas, bater na porta da casa deles e perguntar coisas íntimas. Eu quase morria por aquilo. Eu voltava para a redação e diziam para mim, você não perguntou isso, vai lá de novo. Ai, de novo, aquela vergonha. Ai, eu não perguntei isto. Até o dia que eu percebi que não era eu que perguntava. Eu não era importante. Eu era um elo de relação entre o público que leria o jornal e aquela pessoa. Porque eu queria me parecer inteligente, bonita, legal. Olha como vão achar que eu sou o máximo. O dia que eu cortei isto, eu passei a ser uma boa jornalista. Porque não tinha intenção de impressionar nem o meu entrevistado, que a gente pode entrevistar e perguntar qualquer bobagem. Eles gostam de perguntar para mim, por que você é careca? É da minha tradição. Buda era um nobre, ele tinha o cabelinho preso aqui em cima, como os nobres tinham. Quando ele sai do castelo, a primeira coisa que ele corta são os cabelos, que era o símbolo da casta. Ninguém vai me reconhecer pela minha casta. Eu sou um ser humano comum. Eu não sou um ser especial. Ele vai depois disso fazer práticas de yoga, vai aprender grandes coisas. Yoga era uma prática de filosofia, de religar-se com o sagrado. Depois disso vai fazer práticas extremas de jejuns e chega à conclusão que o caminho é o caminho do meio, não é de extremos. Nossa sociedade internacional está muito polarizada e nós temos que reconstruir esse centro. Esse meio. É como cerzir roupas. Quando eu era criança, haviam cerzideiras na rua. As mulheres usavam meias de seda. E essa meia de seda tão delicada, tão fininha, um fiozinho se rompia e havia senhoras que trabalhavam apenas com cerzir. O cerzir exige muita atenção e muito cuidado. Você precisa pôr lentes especiais para descobrir onde está a pontinha daquele fio que se perdeu e trazê-lo para cá com cuidado. E depois você pega outra pontinha que se perdeu e junta com esta. E a outra deste lado. E você reconstrói, restitui um tecido social que se rompeu. Eu vivo para isto. Eu acredito nisto. Eu não quero que vocês todos se tornem budistas. Nem me importa. Eu quero que vocês se tornem seres humanos responsáveis pela realidade em que vive. E, para tanto, precisam ser livres. Livres das perturbações mentais que são muitas vezes colocadas em cima de nós. Para que não sejamos manipulados por nada nem por ninguém. E que não queiramos manipular nada nem ninguém. Isso é liberdade. E aprendi com os professores com quem tenho feito livros, que Santo Agostinho, ele dizia que liberdade é até você fazer o que não gostaria de fazer.
Não é bom isto? Porque nós pensamos que liberdade é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não. O que é adequado? O que é adequado nesta circunstância? E sempre levando em consideração todos que estão à minha volta. Como fazer o bem para o maior número de seres? Inclui pedras, inclui plástico, tá? Porque achamos que plástico não presta. Plástico hoje fazem tijolos e casas, fazem lâmpadas, fazem roupas. Nós só temos que aprender a reciclar, a transformar em alguma coisa benéfica aquilo que não era benéfico, tanto nas coisas materiais fora de nós, como nas coisas internas. Porque em todos nós habita um ditador, em todos nós habita um monstro, um assassino. Não é no outro, é em cada um de nós. Mas o que eu alimento? E se eu me conhecer, eu vou saber a quem eu estimulo e como eu estimulo. São escolhas. Nem anjos, nem demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. Você está escolhendo o que para a sua vida? E como você escolhe? Se os neurocientistas dizem que só temos 5% de livre-arbítrio, esses 5% são muito importantes. 95% de carga genética e de aprendizado de experiências de vida. Mas há 5%. E é nesses 5% que nós podemos transformar a nós mesmos e a realidade que nos cerca. Então, eu proponho que a gente que chegamos até aqui, temos esta proposta de encontrar um caminho de plenitude, de felicidade, de fértil, de frutífero, aquilo que vai dar bons frutos, frutos que talvez a gente não vá colher, frutos que talvez nós mesmos não iremos comer, mas que vão estar aí para as gerações seguintes. Qual é a herança que nós estamos deixando? Não só o que nós recebemos, mas o que nós estamos deixando de herança. Não o que eu levo desta vida, mas o que eu deixo da minha vida para que o mundo seja mais harmônico, mais compartilhador, mais respeitoso, com menos injustiças sociais, menos abusos, menos feminicídios. É bom lembrar disto. E para terminar, só vou contar a minha teoria do feminicídio. Começa com o casamento. Vamos casar. O oficiante está na beira do altar, a mãe vem trazendo o filhinho. Ela traz até ali, mas não entrega. Nunca. Mamãe será sempre a primeira mulher na sua vida. Não se esqueça, ela é a outra, a segunda, a noiva, a norinha. Aí vem o pai, todo faceiro, com a menina de branco. Vai se livrar daquele problema, hein? Vamos passar esse despesas, cheias de quero e não quero, gosto, não gosto, vou me livrar dessa menina querida, amada, mas vai. Entrega ela para outro homem. O homem que recebe, o que ele acha? É minha, o pai me deu. Ela me pertence. E recentemente um padre me contou que o 9º mandamento católico dizia assim: não desejar o gado, a propriedade, nem a mulher do próximo. Igual, gado, propriedade, mulher. Não é bonitinho? Então, o que o menino acha, coitadinho? Há milênios treinado a pensar, a mulher me pertence, deve fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não quero saber de dor de cabeça, eu quero sexo hoje. E ela diz, não posso. Então bate, pá, pá, pá. Como não pode? Tem amante, o que é que tem? E vocês percebem que no feminicídio, o homem que tem, ele ama a mulher, mas ele fica com tanto ódio dela, que quando ele mata, ele quer desfigurar. Ele desfigura aquela imagem que é do seu amor. Isso não é amor, gente. Isso não é amor. Amor é plenitude. Amor é querer que o outro seja feliz. E se não quer ficar comigo, que bom, vai embora, porque a fila anda. Vou ter outros amores. Essas são as minhas historinhas para vocês, para que vocês possam pensar com mais leveza em amor, ódio, traição, luto, morte, nascimento, tudo é a nossa vida.
E podemos viver com plenitude e contentamento, se houver sabedoria. Até o Neymarzinho tem escrito no pescoço: tudo passa. Muito obrigada. E viva a paz!